Então, galera, estamos aqui para o quarto episódio do nosso Pod Prancha. Meu nome é Rogério Arenque, para quem não me conhece. A gente está aqui com o Fábio Gouveia, um verdadeiro ídolo do nosso esporte aqui. Um cara que eu tenho muita admiração, tenho muito apreço, assim. Um cara que é ídolo dentro e fora d'água. Você vê, já falando mais do que devia aqui, você vê muito ego no mundo do surf. Imagino que em outros mercados também. E você é uma das pessoas que, tipo, representa muito e qualquer um, é normal, é tudo ali, não tem essa conduta. Eu admiro muito isso, além, evidentemente, de admirar toda a sua história como surfista e o caramba, irado. Pô, então a gente tem essa introdução aí tá. Fabinho Gouveia aqui hoje com a gente para compartilhar. A gente queria arrancar dele muito mais, né, do que a gente vai conseguir no tempo que a gente tem, mas teremos outras oportunidades. Com certeza, velho. Seja bem-vindo. Se quiser falar alguma coisa aí. Valeu, galera. É um prazer estar aí. E é isso, né, cara? E vamos... O cara também tá aí na linha de shape já faz tempo, né, meu irmão? Só veja aí os foguetes pra cima e pra baixo. E a gente acaba fazendo prancha terceirizando na mesma laminação que é a Salt Glass. E eu tô sempre vendo ali os foguetes e as informações sempre frescas ali, né? A gente se conheceu ali no mercado, né? Trocando uma ideia aqui, outra ali e tal. Cara, eu lembro uma vez aqui no Cacu aqui, na Casa das Pranchas. Sim. Era uma quilha, que tu queria uma quilha de 3 plugs, aí eu não tinha, era uma biquilha. As quilhas, as Kill, FCS, que precisava de 3 plugs para não quebrar. Que era difícil no mercado ainda, né? E eu, como já tava gostando de fish, já tava falando bastante de fish, eu tinha feito uma série ali. Pode crer. Então, aproveitando, né, pedir pra galera curtir, compartilhar, agradecer a todo mundo que tem acompanhado aí, a gente tem visto que a galera tem assistido bastante, assim, muito agradecido mesmo. E a proposta aqui, Fabinho, acima de tudo, é engrandecer a fabricação de prancha, é trazer o mundo da fabricação de dentro para fora, da galera que tá ali, né, laminando, lixando ou shapeando, que são os verdadeiros... pauleira. Quem realmente proporciona o esporte existir, né, digamos assim, porque sem prancha não tem surf. Não tem surf. Boa. Ralação, velho. Vale a pena mencionar aí todas as fases aí, porque é ralação. E um depende do outro, né, velho? Se um fizer um negócio bom, o outro fizer um negócio errado, então a responsabilidade é grande ali pro produto final sair. Com certeza. Como diz meu amigo Israel Miranda lá, que até saiu no Fabuloso, alinhamento perfeita. Tem ali grifado, alinhamento perfeita, né? No final das contas é isso. Total, mano. Uma integração ali, uma trabalheira pra sair a pranchinha pra galera se divertir. Dá trabalho, cara, dá trabalho, pode crer. Irado. Fabinho, primeira coisa que eu quero saber é da sua relação antes como surfista, antes de fazer prancha. Eu, na verdade, não sei exatamente em que momento que isso inicia ali, né? Na tua história, mas, tipo, a tua relação desde o começo como surfista com a prancha e aonde é que isso linka com o Fabinho Shaper. Cara, na real, eu comecei a pegar onda com 12, 13 anos, mas era pra mim ter começado ali por volta de 7 anos, 6, 7 anos, porque eu morava em João Pessoa, na praia de Tambaú, e aí tinha um cara que era um dos pioneiros do surf paraibano, que morava em frente à casa dos meus pais. E eu, era moleque, cara, sempre acordava cedo, brincava na rua, aquela época bem tranquilo, né, velho, rua de chão batido e tal, cidade pequena ainda. E eu via o cara sempre saindo cedo, uma prancha amarela, monoquilha, cabelão, bem aquele típico da década de 70, né? E, pô, minha família é bem amiga da família desse cara, e esse cara de manhã me convidava. Pô, vamos na Bora, praia moleque. aqui, vamos olhar, vamos lá. Eu acompanhava ele, aí o cara entrava, era muito novinho ainda. Sim. O cara entrava e eu ficava no calçadão. Era uma distância de, uns 500 metros, no máximo, uns 500 metros da minha casa até a praia ali e tal. E eu ficava olhando, eu tenho isso em mente, assim, né, cara? E aí meu pai foi transferido para Belo Horizonte. Daí a gente morou 2 anos em Belo Horizonte. E na volta, a gente foi morar no centro da cidade, não foi morar na praia.
Mas, cara, sempre que eu tinha um contato com o mar, eu queria de alguma forma tentar surfar, ou seja, tinha a parada do sonrisal, que era o skimboard, né? E eu sempre tinha uns pedaços de madeirite, ficava brincando. Se eu visse um pedaço de isopor, uma pranchinha de isopor, eu tentava pegar um jacaré, tentava de alguma forma subir na prancha, só que o surf só aconteceu mesmo quando eu, depois desse período afastado da praia, a gente voltou a morar na praia. Isso aí coincidiu com 12, 13 anos. E, cara, por coincidência e por sorte, quando meu pai mudou pra praia novamente, a gente foi morar na frente do pico de surf, que era a Praia do Bessa. E aí, cara, eu lembro do primeiro dia, velho, que a gente chegou na casa, eu fui pra praia e, cara, vi os caras pegando onda e tal, só que naquela época pouca gente usava strap. Até porque também lá são ondas menores, a galera não tinha necessidade de surfar de strap. E aí os caras perdiam a prancha, velho. Eu, moleque ali na beira, solto, danado, ia ali, pegava a prancha, corria até um pouquinho ali e pegava uma espuminha ainda. Só que... Dava uma emprestadinha. Não, antes de devolver a prancha pro cara, eu fiquei aquele moleque rato de praia, velho. E aí comecei a perturbar meu pai por uma prancha. Aí meu pai foi na Mesbla, acho que era Dia das Crianças, alguma coisa. Foi na Mesbla, tinha aquelas pranchas Guarujá, de isopor. Aquelas coisas... Estilo plano-onda. Plano-onda, bem diferente, que a quilha começava no bico e até da rabeta. A quilha era dessa grossura, meu irmão. Aí deu pra mim, pro meu irmão. E aí, meu irmão, primeira onda que eu peguei, já fiquei em pé. Aí já deu aquela coisa, né, velho? A galera lá no Nordeste fala que é o gozo do padre, aquele fiozinho na barriga. Assim. Aí já fiquei em pé, meu irmão, não saí mais da água. E aí eu quebrei a prancha na primeira semana, velho. Aí fiz uma aposta com meu irmão, ganhei a dele, quebrei a dele também. A gente ficou com 4 bodyboard. Ficamos um tempo de bodyboard. Ficou com 4, ficamos pegando de jacaré, mais ali uns 4 meses. Aí foi bom porque trouxe uns amigos também, tinha mais 2 sobrando, né? Veio 2 amigos. E aí até que meu pai me desse uma prancha de fibra, cara. Foi uma prancha da marca Girassol, não sei nem quem é que fabricava. Eu lembro que na ela era uma biquília, e aí quebrou uma das quilhas, e aí foi quando começou meus experimentos, porque tinha quebrado uma das quilhas, eu fui lá, arranquei a outra quilha, furei um buraco na longarina e colei a outra Colou quilha uma no meio. Com araldite. Virou a single. Virou uma single, colei com araldite. E aí outra parada que eu lembro demais, cara, é que um dia meu pai me levou pra surfar e eu saí do mar, pá, a prancha toda cheia de areia, aí meu pai, era um round-pin. Aí meu pai chegou na beira da praia e com a rabeta da prancha pra tirar a areia. Aí, pô, detonou a rabeta, velho. Meu pai não sabia. Não sabia. Era nada disso, meu pai não tinha família de surfista, nada. Aí, como detonou a rabeta, eu peguei uma serra de pão, cortei e fiz um sualo. Mas não tinha resina, não tinha nada, né, brother? Ficou no bloco. Ficou aberto. Ficou aberto. E aí foi, cara, isso aí foi o início. E aí, cara, quando a gente mudou-se pra ali, como o surf tava enclausurado, meu irmão, eu não saía da água, velho. Era os olhos todo fodido, o pau da venta parecia quase o osso dentro, os beijos, meu irmão, aquela coisa assim, velho. Não conseguia dormir de noite com o olho ardendo e tal, porque ficava 7 horas na água, velho. E coincidiu quando a gente foi logo período de férias, aí tá. E aí, meu irmão, evolui muito rápido. Aí um cara que me descobriu lá, que achou que eu tinha talento, o cara que frequentava... falou, meu irmão, pô, você tá suando bem e tal, eu tenho essa marca de prancha aqui e tal. Acertou esse maluco, hein? Eu quero lhe patrocinar, não sabia nem o que porra era patrocínio. Aí, vai ter um campeonato aí pra quem nunca participou de um campeonato, eu vou te patrocinar e aí tu vai correr com a minha marca aqui e tal. Eu não sabia o que era, velho. Aí eu sabia onde era a inscrição, aí eu fui com meu pai lá, eu disse, pai, tem um campeonato de surf, me matricula lá. Aí meu pai foi, pagou a inscrição. Eu nem sabia, o cara falou que ia patrocinar e eu mesmo fui lá e paguei a inscrição pra tu ver que eu não tinha noção, né, velho? Aí o cara me deu uma blusa e aí eu, tô patrocinado. Só que aí o cara... Aí ele te deu a prancha? Não, então, essa foi a primeira iniciação. E aí depois desse, aí eu ganhei esse evento, cara, que era um evento que pra quem nunca tinha participado do evento de surf. Aí eu ganhei esse evento. Com a single fin swallow. Não, cara, não. Não, já era outra prancha. Não, ganhei esse evento com alguma prancha emprestada de alguém lá. Pode porque crer. A gente ficava com alguma prancha emprestada. Aí depois desse evento, o cara, porra, meu irmão, tu ganhou um evento, cara, passa lá em casa que a gente vai fazer uma prancha pra você. Ele comprou uma prancha, não sei se ele comprou, acho que ele tinha lá uma prancha velha, desencapou, que era comum na época ali, na década de 80 era comum, desencapou e fez uma biquilinha pra mim, 5.4 show, cara. O nome dele era Paulo Carneiro, já falecido aí uns
antes da pandemia aí, Paulo Bala. Isso era mais ou menos 70 aí? Isso aí não, isso aí era 82, 83. 70 eu tava em BH, que era final da década de 70 eu morei em BH. Tá. Aí, no começo dos anos 80 foi quando eu comecei, Quando eu voltei, voltou. comecei a surfar. Boa. E aí, cara, o cara fez essa prancha, a marca era Swell. Aí, meu irmão, desinvestei. Só que o cara me levou pra dentro da fábrica dele. E aí foi quando teve essa minha iniciação com prancha, porque eu comecei a consertar prancha, né? Ele fazia as pranchas pra mim, eu já lixava, como eu já consertava, já tinha noção. Fiquei lá, o cara me levou pra fábrica, me ensinou tudo, cara. E aí, posteriormente, eu acabei fechando um outro patrocínio, aí a engrenagem começou, aí foi, né? Começou a carreira de atleta. Na real, o Paulo Bala, ele teve um período que ele tava com as tendinites e os negócios e ele não podia shapear na época. Eu passei uns 6 meses sem prancha, na real. E aí, cara, nesse meio termo, eu não entendia o que era porra de tendinite. Eu achava que o cara tava de sacanagem, né, velho? Que não ia shapear minha prancha porque tava de sacanagem. Eu, meu irmão, fui atrás de outro patrocínio. Aí fui pra outra marca lá, Radical, que era do Rio Grande do Norte. E aí, cara, nessa época eu fui pra Radical. Como eu consertava a prancha na fábrica antiga, eu fui e comprei material, tive que comprar, eu morava em João Pessoa, tive que ir para Recife para comprar material, porque na João Pessoa não tinha. Aí eu já sabia os canal todo, porque eu tinha aprendido, né, com o Paulo. Aí fui em Recife com meu pai, comprei o material e tinha oficina de prancha em casa, bombando, velho. Era daí que vinha meu dinheiro para correr os campeonatos regionais. Eu já tinha uns patrocíniozinhos e tal, de surf shop, uns apoios, mas eu consertava muita prancha. Estudava de manhã, consertava a prancha à tarde e suava. Aí depois a engrenagem ficou meio louca, porque o surf já estava dificultando na escola. E, pô, coincidia que as ondas boas eram de manhã. Aí eu fazia aquela aula até 9 horas da manhã, né? Eu sabia que para mim chegar na hora da maré cheia eu tinha que dar um migué, pular o muro da escola. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas foi em nome da evolução, né, brother? Hoje em dia tá difícil pra galera estudar, porque, pô, campeonato em tudo quanto é canto tem que fazer as viagens, né, velho? Então é bem complicado mesmo. Que hoje tem ensino à distância. O ideal é o ensino à distância, porque, porra, aí não trava ninguém, né, velho? Porque tem gente que tem aptidão pra estar na escola, tem gente que não. Sim. Né? Claro que você tem que aprender, pra você, pô, ter noção, pra viajar o mundo você precisa estar esperto, né, velho? Ter conhecimento, mas o ensino à distância ajuda bastante o atleta. E aí foi isso, cara. E aí, quando eu comecei no circuito mundial, eu cheguei a fazer umas pranchas, fabricar, porque coincidiu com a Texel. Foi quando a Texel, o Fernando Câmara e o Zezito Barbosa abriram a Texel no Brasil, que isso aí era 91, 92, e eu tava no circuito mundial. Sempre gostei de prancha, sempre consertei prancha, sempre fiz os experimentos em casa e tal. Mas aí quando entrou a Texel, cara, eu já tava morando em Recife, já tinha casado, já tinha o Igor, já tinha o Ian, quer dizer, o Ian tinha acabado de nascer, e eu já era patrocinado pela Custom, Realce Nordeste, que era do Rogério e Romulo Blastos. Só que meu cunhado, cara, tinha fábrica de prancha também, junto com o Cláudio Marroquim, com o Ricardo Marroquim, que era Fúria Magia. O Marroquim tinha a Magia e meu cunhado tinha a Fúria, que meu sogro tinha montado para ele. E aí eu tinha 2 fábricas à disposição e tinha a fábrica de bloco, e tinha os blocos, né, cara, que eu já estava patrocinado pela Texel. E aí foi natural, cara. Eu sempre estava na sala de shape com o Rogério Bastos, que era meu shape na época. E aí comecei a fazer prancha, fiz 45 pranchas. Fiquei em terceiro na alternativa com a prancha minha, perdi pro Dama errada. Achei que deram uma puta garfada. Pô, corri em piscina de onda lá no Japão com a prancha minha. Mas não ganhei o campeonato com a prancha minha, mas treinei com elas lá. Corri bateria com elas no Japão também, em 92. Não ganhei com ela, mas... Então, no começo ali, você chegou a competir. E antes do circuito mundial também? Tipo, porque a carreira de shaper começou junto. Começou com o circuito mundial. Mas começou com o circuito. A carreira de shaper começou quando a Texel surgiu lá em Recife, que era a Surf Blanks, né? Que o Fernando Câmara trouxe. A química da Surf Blanks da Austrália. Era do Midget Farrelly. Eu sempre encontrava o Midget Farrelly, que era o fundador. Eu sempre encontrava ele no Hawaii. E aí, cara, foi isso. Foi ali que começou. Pô, tive um resultado... Terceiro lugar na alternativa, pô. E aí, cara, essa prancha era mágica, brother. Só que eu saí
da bateria, o cara comprou, quis comprar. E nunca mais eu fiz uma mágica igual que Você vendeu e nunca mais... Eu tinha que vender, porque, Achou. pô, tinha que fazer a propaganda, né, cara? Uhum. Só que eu não fiz, eu até fiz uma outra mágica, só que foi num período que não tinha evento e eu detonei a prancha. Quando voltou os campeonatos, eu já tinha detonado a prancha, de tanto usar que ficou boa. Mas enfim. Isso aí já era triquilha? Já triquilha. Já triquilha. Eu surgi, a triquilha, acho que surgi em 81 por aí, né? É verdade. Você era moleque ainda, isso é década de 90 já, sim. Foi em 81 que o Simon Anderson inventou. E justamente, eu peguei a biquilha. E eu era doido por biquilha. E eu lembro muito de ver o Tinguinha. Era a época o Tinguinha voava de biquilha. E eu lembro, cara, que a minha primeira prancha mágica foi biquilha e a segunda o cara fez uma triquilha. Meu irmão, ficou uma desgraça. Porque eu dava muito 360 estrelinhas, 360 derrapando. E aí, com a triquilha eu não conseguia, brother. Caralho, essa prancha é uma merda, pá. Depois eu evoluí, né, cara? Mas no começo achava a triquilha muito ruim, velho. Só queria biquilha. Essa paixão pela biquilha não é de hoje. Tá, e aí continuando essa jornada então. Daí, circuito mundial, as primeiras pranchas que você usou lá eram pranchas que você fez, algumas delas. Sim, algumas delas. E aí depois, como atleta, acabou largando o shape. Então, cara, porque casei cedo. Filho vem um atrás do outro, né? E aí, cara, ficava difícil você shapear, né, cuidar da carcaça, competir, treinar, tinha que manter o foco 100%. E aí não dava, cara, e eu viajava muito também, assim, né? Claro, imagino. Mas eu parei de shapear, só que os experimentos continuaram, cara, porque eu fazia prancha com todo mundo, velho. Aonde eu chegava eu fazia prancha e tirava outline, pra guardar, porque eu sempre soube que quando eu fosse parar, eu ia fazer prancha. Não sei se eu ia comercializar, o que eu ia fazer, mas eu ia mexer com prancha também, que era hobby, era paixão. Sempre né, teve a paixão, né? Então eu guardei muito outline, guardei todas as minhas pranchas, prancha mágica que eu achava que era boa eu guardava, prancha de título. Então tem prancha pra caramba lá em casa. Que irado. Que quando eu parei, foi objeto de estudo, né, cara? Claro. Né, pra fazer as pranchas. A base do teu trampo começou ali, né? Sim. Voltou e... Experimento de, pô... Na real, eu já tava fazendo muito experimento. Assim, já no final da carreira, quando eu saí do WT... Eu saí do WT a primeira vez, aí deu 2 anos, voltei. Aí quando eu tava... Eu saí em 2003. Quando foi ali 2003, 2004, eu já tava experimentando bastante prancha diferente, tipo biquilha, prancha larga, com volume compactado. Já tava fazendo esses testes com outros shapers, né? E aí quando eu parei de competir mesmo em 2009, cara... Aí... Pô, sentei o braço a fazer prancha. Pô, surfei muito, comecei a surfar muito de biquilha. Passei uns 2 anos só surfando de biquilha, cara. Eu não queria mais as pranchinhas. Porque, pô, quando você sai de circuito, você fica meio de saco cheio, né, velho? Eu não conseguia chegar em campeonato. Meus filhos novos, competindo nos catarinenses, eu não conseguia chegar perto do palanque e escutar a voz do locutor, velho. No bode. De bateria e não sei o que lá, cara, eu fiquei uns 2 anos ali, velho. Só de fish. Até a ponto de os fotógrafos reclamar, porque o nego não tava entendendo muito ainda essa fish. A cena de fish demorou a pegar, né? Não tinha essa moda. Não tinha. Acho que o único cara que usava fish aqui era Machucho. Pode crer. Né? E que eu pode ser que tenha outros caras que estavam usando, aí eu não via. E aí eu lembro que eu fiquei uns 2 anos praticamente só de fish, velho. Até os fotógrafos reclamassem, porra, meu irmão, que você falando com essas pranchas aí sem bico, meu irmão? Porra, não sai a manobra radical. E tu só no lazer. Eu só amarradaço, velho. A velocidade, os tubos, porque eu já tava usando as Kill-Fin. E a velocidade que a Kill-Fin, né? Você virava embaixo, ela começava a velocidade, e quando virava em cima, a bicha fazia tchum, te jogava lá pra frente. Meu irmão, quando eu comecei a usar essas pranchas, velho, eu endoidei o cabeção, bicho. Que irado. Aí não queria mais voltar pra prancha. Pra triquilha, normal, performance e tal. Uma coisa que ajudou foi quando a galera começou a vir de quadriquilha. Que aí eu vim forte de quadriquilha também, até com quadriquilha estabilizador. Porque era mais ou menos a mesma coisa, né, cara? A Kill-Fin, ela é bem... A Kill-Fin é como se fosse uma quadriquilha junta, né? É uma kill desmembrada, a quadriquilha. É uma kill desmembrada. E aí, justamente, velho, quando virava embaixo, que pegava velocidade, quando virava em cima, ligava o tubo. Foi que nem que a Slater ficou ali na frente de uns caras ali, velho, em chopo, em pipe, né? Então, mas... Em 2009, 2010 que começou essa febre de quadriquilha também. Mas fazendo uma parte, nessa daí, é exatamente o diferencial da quadriquilha moderna para essa quadriquilha antiga, eu acho que é exatamente isso.
uma tá como um desmembramento de uma keel, como de uma biquilha. Sim. E aí virou essa quad que é mais perto da quilha dianteira e mais perto da borda. Sim. A do Slater já era na linha do McKee, Bruce McKee, que é um australiano. Mais no meio. Que daí ela é quase como se fosse um desmembramento da terceira quilha. Da terceira quilha. Né? E aí ela sai ali, ela tem um feeling mais de thruster, ela tem um feeling mais pivô. A prancha parece mais uma thruster do que uma quadriquilha normal. Logo quando ele começou ali. Exatamente. A usar. Ele botava, eu lembro ainda, essas primeiras quadriquilhas dele lá, aquela como é que chamava o modelo lá? Que ele diminuiu. Como é que chamava o modelo? Era... isso, essa aí, exato, né? Que caiu 5.7 em pipe, depois virou o modelo lá, esqueci o modelo agora do Channel Island. Ele punha a sedinha do McKee. Eu lembro de ver a seda do McKee ali. E o McKee é referência, tipo, todas as quadriquilhas que eu vejo hoje, pensando nesse moderno, pra prancha maior e tal, como moderninho assim, a referência é muito da McKee, que é mais pra trás e mais pro meio. Mais pro meio, Até uma vez eu fiquei olhando uma ficha minha antiga, que agora, pô, já aproximei mais da borda, juntei mais, justamente. Mas depende da proposta, né? Cara, tem tanta coisa, velho. Dá pra viajar um monte. Até, vou te falar, teve uma prancha minha agora que saiu uma furação errada. Quer dizer, eu não sei se foi ação errada, não sei se foi eu que furei ou se marcou errado, se furou errado. Eu não sei o que foi. Mas eu digo, meu irmão, já que essa porra tá errada, eu vou botar na água, não vou consertar não. A prancha ficou boa. Eu falei, eu digo, vou mexer o quê? Assimétrica. Saiu uma polegada, um lado saiu uma polegada mais pra frente, saiu adiantado. Mas eu digo, rapaz, deve ficar bom pra fazer a curva aqui e depois pra fazer a curva de volta, né? Só deixei de frontside. Não vai ficar mais dura aqui, mas mais maleável ali. Não fui de backside ainda, mas de frontside tá o bicho. É isso. O Zabo sempre costumava falar. Eu trabalhei muitos anos com o Zabo, né, na fábrica. E aí ele sempre falava, você surfa igual pros dois lados? Eita porra. Então deixa o bagulho torto, mano. Se trocar de base, então. É que é fogo, cara. Assim, esse negócio de shape, assim, cara, eu sou meio perfeccionista e coisa de linhas, assim, de mudança. Tem uma série... Eu gosto de experimentar tudo, mas... Porra, pra fazer as mudanças assim, tem um certo... Não quer mudar, meio avesso a mudar. Porra, aí tu pega uma prancha, porra, velho, vou botar essa quilha assim, eu vou adiantar, tu porra, velho, mas essa porra ficar ruim, eu vou perder o trampo. Aí acaba indo do jeito tradicional mesmo. Mas quando erra, né, velho, o cara, pô, vou testar, já que errou. Vai que o erro tá... Já tá ali, vai ficar muito ruim, troca, arruma. Não, é legal, porque... Pensando isso, eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas você tem o trabalho de shaper da forma mais tradicional, que é basicamente essa mesma forma de quando você botou a Araldite, a single fin de Araldite lá, cara, que é o lance do experimentar você mesmo surfando e fazendo alteração, bagulho super raiz. Acho que essa seria talvez a marca, assim, o registro, porque hoje em dia poucos shapers trabalham dessa maneira. Sim. Né? E uma coisa, cara, por exemplo, quando eu voltei a shapear, eu fiz questão de começar lá de trás, de novo. Porque eu digo, cara, eu tenho que fazer 1000 pranchas na mão pra depois começar com a máquina. Já tinha a máquina. E até eu fiz, quando eu parei de competir, que eu voltei a shapear, eu fiz o curso da máquina, e aí, cara, fiz um, e depois fiz Fiz de novo, assim, porque de início eu não entendi muito bem. DSD, né? Luciano Leão ali, DSD. Sim. Eu fiz um e depois fiz uma reciclada depois. Mas, cara, na época tinha umas diferenças, a máquina dava umas diferenças ainda. Sim. E eu, como eu te falei que eu era perfeccionista, aí eu ia medir... Um lado do outro. Aí, porra, tava meia polegada maior de um lado. Fala, pra ficar corrigindo isso daqui, eu faço na mão. Porra, bro, não gostei da máquina, não. Aí eu parei um tempo, aí, cara, fiz 1000 pranchas, até depois começar a fazer mais prancha, aí, pô, né, pra uma demanda tinha que botar pra máquina, né? Aí eu comecei na máquina. E aí é aquela coisa, eu lembro muito que eu ia visitar Xanadu já na máquina há um tempo. Aí eu vi um bocado de ferramentas, isso aqui não usa mais nada. Eu digo, como assim? Não usa mais nada não, só máquina. Eu acho que ele faz na prancha, mas as ferramentas tudo lá. E eu fico, cara, velho, eu não vou começar na máquina, vou deixar minhas ferramentas abandonadas.
porra, agora tá lá as ferramentas. Pra não dizer que outro dia um mês atrás eu fiz uma na mão, mas porra, aí também já veio o pó no olho, aí já eu rodei, a máquina tá melhor. Não, e eu achava engraçado isso, né? O Xilígma também, porra, velho, irmão, não faço mais hand shape, faço nada, só máquina, caralho. Mas não tem jeito. Todo mundo foi vindo na transição, assim, né? Alta performance não tem jeito, né, cara? É. Pra tu replicar a prancha, por mais que tu seja um bom shape, esteja trabalhando ali direto, tem que ser na máquina mesmo. Mas isso é outra fase, né, cara? E como você consegue o recurso de projetar, né? Porque quando você faz na mão, ela é uma escultura. Sim. Né? É mais artístico. O projeto no CAD é mais técnico. Sim. Então você consegue tipo refinar as linhas ali e é essa experimentação e erro, né? Você tá vendo um negócio desse tamanho, aí tem um bump ali que você não viu na tela, aquela tela lá ruim ainda, tal, não sei o quê. Aí usina o negócio todo torto. Só, nossa, onde é que tá esse bump? Aí volta no software. Olha, acho que é aqui, ó. Aí... Vai refinando é fácil, também. mas não é tão fácil. Assim, aparentemente é fácil, mas não é tão fácil. Né? Tem essas pegadinhas aí. Eu vejo fácil assim, o que os outros fazem, na verdade. Qualquer coisa que você for fazer de forma aprofundada é difícil. Qualquer coisa, eu acho. Qualquer coisa que você gosta, que você tem paixão, que você vai mergulhar, não tem fácil. Né? E é um infinito de conhecimento, assim, um infinito de aprendizado que nunca acaba, né, cara? Pô, nunca acaba, cara. Nunca acaba. Sempre tem uma coisa diferente, nova e vem evoluindo, cara. Vem evoluindo. Esses anos todos aí. Sim. Como eu tava te contando agora, né? Meu amigo lá do Nordeste, o Emerson Marinho, fez uma prancha totalmente diferente, baseada em estilo de prancha de outros caras também que são experimentalistas, e o cara tá lá voando com a prancha amarradaça. Um negócio totalmente diferente. Quer dizer, tem o básico, mas linha bem ganzeira pedalboard. Uma ganzeira pedalboard. Muito louca. Vindo nessa pegada de experimentação e tal, eu sempre trago muito de que o feedback da prancha, o teu parecer sobre as pranchas, não seu, né, de qualquer um, tá muito associado à experiência que você teve com ela. Sim. Então, às vezes, tô testando a prancha, peguei bem, foi bom pra caramba. E aí, então, essa prancha, ainda mais o cara que não é shaper surfista igual você, né? O surfista comum, digamos assim, ou mesmo os atletas. Que hoje não são shapers, né? Estão muito longe de ter essa relação estreita. Eu acho que hoje em dia tá menos, né, cara? Muito menos. Porque nas antigas, cara, tinha muito isso do surfista fazer sua própria prancha, até porque não tinha exato. mercado, né? Não tinha shaper. Não tinha shaper. Então o cara tinha que se virar, né? Exato. Eu ainda peguei um pouco disso. Realmente aquela geração de Rico de Souza, Daniel, Bocão. Que tinha que fazer. Paulo Rabelo, e aí pelo Brasil inteiro. O cara tinha que fazer pra desenvolver um equipamento, né? Exato. Principalmente aqui no Brasil, né, velho? Exato. Lá fora já tinha, mas no Brasil era difícil. E aí, exato, e aí hoje não tem isso. Então eu acredito que tem muito a ver com a experiência, porque a condição do mar tá sempre muito diferente uma da outra. Então basicamente você, às vezes com a mesma prancha, você faz uma sessão, o começo da sessão quebra e não rende a segunda parte, ou vice-versa. E aí você não tá atribuindo nada à prancha, mas quando você tá testando a prancha, se foi uma sessão que não rendeu, ou rendeu com uma prancha ou com outra, acaba tendo uma influência ali no julgamento do equipamento. Sim. E daí eu vejo que as piscinas são uma solução, entre aspas, para isso, porque ela vai engessar o elemento onda e conseguir trazer isso de uma forma mais científica. Pode crer. O que você acha da piscina, assim, para as pranchas? Eu acho muito bom, cara, porque é aquele negócio, onda uma atrás da outra, cara, igual a outra, e você realmente ter a opção de, sei lá, até mudar uma prancha durante a sessão ali, ou completar a sessão e já fazer outra em seguida, velho. E de testaquilha, né, aquele mesmo modelo, testaquilha diferente. Você vai começar a sentir a diferença, mesmo que fina, por causa da condição igual. Com certeza. Eu acho que, cara, é um campo aí de prática excelente, velho. Agora eu acho que vai ter um boom diferente aí. Acho que vai evoluir muito, as pranchas vão evoluir muito por causa disso. Prancha e surfista. E surfista também. Surfista cara, o que eu já vejo aí de cara que melhorou, que era travado, que melhorou, que tá executando manobra que nem sei se ia conseguir
Talvez em 10 anos, mas talvez nem sei Talvez se eu nunca. consigo. Talvez nunca. Aham. Pô, velho, cara que nem surfa direito já tá entubando. É. Ah, Não, e já tem dando, o cara... dando uns pulinhos, dando aéreo. E tem o surfista de piscina, né? Tanto moleque, que daí é absurdo, né? Que a evolução a evolução do moleque no mar já é absurda. A evolução do moleque na piscina é... Meu Deus do céu. É abissal. É muito rápido. É muito rápido. Muito doido. Mas mesmo os caras mais velhos, você vê que o cara começou a surfar na piscina, cara, tem os caras mais aptidão, assim, pô, 1 ano e meio, o cara já tá, sei lá, com 100 quilos, 36 litros, e limpe base, assim, que... E o cara já consegue entender sobre prancha, porque é tudo muito rápido, né, cara? Exatamente. O cara... até isso também, né? A informação também hoje é muito mais. E o cara evolui muito rápido. Agora, o que eu quero ver acontecer é esse cara que evoluiu super rápido na piscina, baixou o volume de monte lá, porque, pô, você não precisa de volume, né? Não precisa de volume. E só para aprender, mas para surfar, não. Sim. E aí, esse cara, se ele vai se desafiar a ir pro mar. E aí... Eu acho, né? Eu ainda não vi, eu ainda não acompanhei um caso desse aí. Eu tô louco pra acompanhar. De um cara que... Só começou a tá na piscina. Só piscina, nunca surfou no mar. Tá surfando bem, evoluiu super rápido, maior aptidão pro surf na piscina, né? Pro surf em geral, mas na piscina. E vai levar esse cara, vai chegar no mar, vai se desafiar a ir pro mar. Porque não é uma obrigação também, né? Então ele vai se desafiar a ir pro mar. E quando ele for pro mar, eu acho que o volume vai aumentar de novo. Vai voltar tudo pra trás, um monte, tá ligado? A pegada do mar, cara. E vai ter aquelas quedas que vai sofrer, se frustrar 100%. Vamos voltar pra piscina. Mas é isso, cara. Da mesma forma que a gente... Assim, eu particularmente, né? Hoje em dia surfo prancha com muito volume. 4 litros a mais do que eu preciso. Porque eu gosto. Só que na piscina eu vi que não tinha necessidade. Né? Claro, na piscina tem onda que é boa pra prancha com volume, aquela onda mais fácil e tal, mas, pô, a onda cavada não precisa, cara. Na real, o volume atrapalha. Claro, quem sabe surfar se adapta, mas o volume naquela onda cavada atrapalha, justamente, né? Você pegar essa prancha com volume menor e voltar pro mar, vai penar. Vai penar, com certeza. Mas é muito laboratório, cara. A gente vê, pô... Muito laboratório. Vai ser muito legal, muito legal. E dá pra reproduzir muito e testar bastante. Sim. Pô, massa. Foi perfeito aí, foi aquela pista de teste mesmo que tava faltando, né? Sim. Pelo menos aqui no Brasil, né? Que não tem a constância que tem em outros países aí, como a Austrália, por exemplo. Sim. África do Sul, apesar que os shapers mesmo estão na Austrália, né? África do Sul também, mas... Acho que o tubarão dá uma afastada de leve, né? Fabinho, pô, tu tem, né? Tu já é figura assim, né? Cheio de nome, cheio de apelido, cheio, né? Coisa diferente. E uma coisa muito maneira é o nome das pranchas. Puta, velho. Porque dar nome para modelo de prancha é um desafio, né? É um trabalho. Você fala, pô, tá, e aqui tem a ver isso aqui? Da onde vai tirar essa analogia? E o caramba, e os seus são vai Gouveia total, assim, né? Cara, tem umas coisas. Logo quando eu comecei essa volta, tinha muito modelo com nome, com apelido, mas continua. Tipo, e às vezes não parte nem de mim, cara, porque como a galera já vê essa pegada, fica botando os apelidos, fica mandando os apelidos. De crer. Tipo a Ganzeira, batizada de Bichigã. Mas foi alguém que... Ei, meu irmão, isso é a Bichigã. Pode crer, não foi você. Aí, beleza. Aí eu, tô fazendo essa prancha que eu te falei que eu fiz na mão aí o mês passado, que era uma prancha de volume compactado, até lá pra Urca do Mioto, que deve evento lá agora e tal. Aí era Bexiguenta. E o cara disse, meu irmão, tô fazendo aqui eu botei Bexiguenta. Aí o cara falou, não, meu irmão, essa é a Bexiguenta. E pronto, já batizou de Bexiguenta. E já tem a Bexiguinha também, tem a Bexigã, a Bexiguenta e a Bexiguinha. São os modelos, não é semiganga. Aí, porra, sabe? Muito bom, cara. Foda. E aí eu lembro que tinha um modelo da Ruster, que era a Dozer. Lembra desse modelo da Rust? E o cara que representava a Rust era meu parceiro de adolescência surfística, o Sávio Carneiro. Sim. Aí tinha a Dozer.
Aí eu digo, meu irmão, pá, fazendo uma prancha meio similar, disse, meu irmão, essa aqui vai ser a 13. Aí você, olha, meu irmão, lancei a 13 aqui. Aí vai tendo essas paradas assim, sabe? Muito bom. Aí, pô, tem a Fish Classic. Aí eu já aproveitei meu nome, né, o apelido Fia. Eu digo, meu irmão, tá... A Fiat Classic, né? Fiat. Tem a Fiat, aí eu botei a Fiat. Uhum. Aí então os caras falam Fiat. Eu disse, não é Fiat, não, é Fiat. Que nem os carioca falam, a Fiat, a Fiat. Quase um carioca falando, Fiat. É Fiat. Uhum. Tem e a aí, deixa eu ver. Diga. cobra de 2 cabeças. Tinha a cobra de 2 cabeças, cara. Que porra, Era igual os dois, meio bico e cabeça parecido. Vai pintando as paradas, velho. Tinha outro engraçado também, agora esqueci, velho. Fica pra próxima. Tá bom. Tem a Single Fin. Aí tem a Single Fia, né? Single Fia. Aí eu aproveitei e fiz o logo ali, Single. Aí o Fia e o A, eu dei uma pernadinha no A, assim, aí ficou o Fim e o Fia. O logotipo, assim. Muito bom, velho. Aí tem a Jamanta, que era uma ficha bem avantajada, que eu digo, meu irmão, isso é aquela carretona sem freio, né? A Jamanta, aí tem a Jamanta Extreme, que era mais... Mais carreta ainda. Velho, aí vai. Mas todo mundo tem seus modelos, né, velho? Não, mas é legal, porque esse é super original. É muito você ali, é muito massa. E aí, cara, é assim, tu deve ter isso também. Às vezes, claro, tu tem uma gana grande de modelo, mas às vezes o cara chega pra tu querendo fazer uma prancha com um modelo parecido de outra pessoa. E, cara, pô, é foda. E aí, por exemplo, tá nessa onda de mídia aí agora, né, velho? E aí tu quer botar um modelo pra ficar diferente, tu vai fazer uma prancha diferente, mas tu quer botar... Aí, porra, velho, aí... Não, é mídia. Eu digo, meu irmão... Mid-leg, né? Aí agora eu lancei a mid-leg. Aí o logotipo vai ser só metade de uma leg. Só metade das pernas. Tipo, bagunça o modelo, mas dou o modelo é parecido, mas o nome é diferente. Vai ser mid-leg, só metade da canela. Só metade da perna aqui, mid-leg. Irata. Não. Massa, cara. Só zoeira, velho. A gente isso. se diverte, é bom. O shape no meu caso né, trabalho ali, às vezes, pô, tu recebe as encomendas, entra uma graninha, mas a parada mesmo é pra cabeça, é hobby. A tua terapia né? também, Terapia, tipo, é mais hobby, a satisfação de fazer. E aquela coisa, né, velho? Fazer a prancha e ir pra água testar, né, velho? Viajar e tal. Essa é a brincadeira. E muito legal. Eu não sabia que tinha começado tão cedo pra você, tipo, junto com o surf já veio a prancha, né? Já veio o shape. Mas circuito mundial não dá. Tiveram outros shapers no circuito mundial com a mesma pegada. Mas eu acho que era um pouco anterior ainda. Aí, na verdade, eu acho que esse conceito de fazer a própria prancha, você pegou ali o final dele, né? Porque... Ao mesmo tempo, eu também vejo como natural que costumo comparar bastante com automobilismo. Daí você vai ver os caras eram bons mecânicos quase que por obrigação. Mas hoje em dia, não são. E meio que não tem que ser, porque o cara é engenheiro. Pô, o cara é engenheiro, brother. O cara tá lá pra fazer o que você precisa. Sim. Aí você vai ser engenheiro e piloto bom igual? Não vai. Então você tem que ser o quê? Piloto. Né? Mas é muito bom o cara entender, né, velho, da parada. Porque assim, se você precisa de um ajuste fino, talvez aí vai mais rápido, né? Você consegue passar pro shaper, por exemplo, o atleta que não tem, né? Não tem a noção muito de prancha, mas se você tem, tu passa pro teu shape mais rápido, né, cara? Os cara traz sensação, né, Fabinho? Sim. Nunca traz. E eventualmente... E pra decifrar. Exato. Só traz uma sensação ou um, assim... ou um simplismo, tipo, eu acho que ela tá escorregando por causa da rabeta aqui, que tá com essa, tem que ser mais área aqui nesse lugar aqui. Tá, mas por que você acha que vai ter isso aqui e tal, não sei o quê? Não sei, só acho é isso daí. Então, vem muito assim, né? Vem muito como sensação pra gente interpretar e daí buscar, tá? Então, muitas vezes, pros próprios clientes, dor de cabeça. A gente fala, né, que a prancha é brinde, né? A gente cobra pela terapia. Sessão de terapia. O cara traz um negócio e daí ele fala, porque eu acho que se eu fizer isso, ou se a prancha for assim, vai melhorar isso. Eles falam, não, na verdade, só vai piorar, porque o que vai melhorar é ao contrário do que você estava querendo. Tá? Mas isso porque aqui que a gente tem essa pegada
um dos motivos de criar esse podcast para trocar ideia e tal, é levar mais informação pro surfista comum. Pô, legal pra caramba. Porque os caras não têm, velho. A gente, quando vai buscar informação, fala aí, beleza, desenha, shapeia, põe na água, testa, tal, tá bom. Aí você vai buscar, pô, tem aerodinâmica, tem hidrodinâmica, tem um monte de coisa. Tem tudo. Tem um monte de ciência ali que tá envolvido e que, aplicado ao surf, não tem. Tem muito pouco. E aí tem muita coisa, cara. Os caras que são experimentalistas, assim, que são curiosos e que vão atrás dessas paradas. Tem cada vez mais gente... coisa interessante, né, cara? A gente tem aquela época da Atomo ali, que tava em alta ali, que os caras fizeram umas coisas de hidrodinâmica ali. Bem interessante. Eu confesso que eu não tenho muita paciência, não, velho. Eu vou muito pelo olhômetro, muito pelo feeling. Raiz. Não tenho paciência, velho. Nem tempo. Nem tempo, velho. Osso, assim... Tu faz um monte de atividade. Né, cara, porque o shape, assim, eu adoro shapear, é o que eu mais gosto, né? Na atualidade, assim, fazer prancha e tal. Mas é um negócio casado, com todo o pacote. Sim. Todo o pacote de ser um surfista. Profissional, assim, surfista, né? Não digo nem profissional, porque não deixa de ser, né? É um balai de gato. Sim, mas é que daí você junta tudo isso. Sim, junto, é um pacote. Nesse lance de... Tu parou na construção de prancha. Na construção, exato. Então, não sei se tu vai querer continuar daí. A gente viu vários designs mudando, né? Vários o shape mudando, como você falou, o Kelly trouxe essa mudança, Danny Reynolds e tal, acho que foi onde mais significativamente mudou nos últimos tempos, né? Cara, e que já não é foi tão o que eu novo, observei, né? Talvez não tenha sido, mas a minha observação foi mais ou menos essa. Eu considero a mesma coisa. Porque eu acho que a última mudança mesmo mais significativa foi essa. Das pranchas bico fino, do bico de Aladim, as pranchas fininha, mais longa, né? Dá pra usar o Kelly, eu acho, como essa referência, que era uma 6 e 1, 18 e 1/4, 2 e 1/4, né? E anos e anos lá, sei lá quantos títulos de 6 1, 18 e 1/4, 2 e 1/4. Isso aí me lascou. Isso é outra história. Cara, o surgimento do Kelly ajudou e lascou. Não, mas vamos trocar já. A gente volta nas pranchas já. Manda pra nós. Então, velho, quando eu tinha minha linha, cada surfista tem sua linha, né, brother? Seu biotipo, seu jeito de surfar. E quando o Kelly surgiu com essas pranchas estreitas, meu irmão, com esses bicos, né, mais fino. Não digo nem Aladim, porque Aladim foi um pouco antes, mas ele veio com essas pranchas estreitas e bico fino, né, cara? E com aquelas performances avassaladoras. Brother, tava todo mundo afinando as pranchas, querendo surfar que nem o cara, mas não dava. Cara, e coincidiu quando eu saí da Custom pra ir pra Xanadu. E foi justamente o ano que o Kelly entrou, que foi 92. Meu irmão, eu comecei a pedir prancha fina, cara. Me arrasei no começo, assim, não deu certo. Graças a Deus, o Xanadu se ligou logo e criou um outro modelo pra mim, que foi a minha primeira prancha que começou. Foi quando começou o volume compactado pra mim. Foi quando eu descobri. Foi quando eu saí da pranchofobia. Porque é aquele negócio, todo atleta passa pelo esse perrengue com prancha, né, de não gostar das pranchas, de ficar perdido com os modelos. Aí eu já tinha botado logo o apelido de pranchofobia. Aí eu entrei na pranchafobia forte, aí o Xanadu conseguiu tirar, fazendo uma pranchinha mais compactada ali na época. Botou um volume escondido. Cara, porque em 92, quando eu comecei o circuito, eu comecei ruim. Comecei na Xanadu, mas comecei ruim, porque, justamente, vendo as pranchas de Kelly, queria a prancha estreita, só que meu surf era totalmente diferente, cara. Sim. E o próprio Xanadu identificou isso e criou minha prancha mágica, e desde então, foi quando eu descobri o que era bom pra mim. Não, imagina. Foi justamente isso. Imagina você falando isso, como Fabinho Gouveia, ex-atleta da mesma época lá, dentro do circuito, e o mundo inteiro, não só os atletas profissionais, querendo surfar com essa prancha do Kelly. Pô, cara, acho que muita gente se atrapalhou ali no início. Com certeza. Porque, cara, assim, tu viu o cara arrebentar, só que o cara é diferenciado, né, velho? Atrasou o surf de muita gente. Pô, então, tipo, eu me empolgava com a performance dele, mas me lascava porque eu queria a prancha dele e não dava certo, né, velho? E aí a outra história foi que o cara lascou a vida de todo mundo também. Meu melhor ano, que acabou sendo 92, que eu fiquei em quinto, aonde eu iria bem, que foi que ia ser a etapa da França, pô, peguei nos 2 campeonatos, Rossegou e Lacanau, o bicho me deu 2 Kombi. Botaram até meu apelido de Mr. Combination na época. Mas também eu perdi essas 2 e digo, rapaz, não vou perder mais não pra esse cara. Ganhei um bocado. Ganhei mais do que eu perdi.
É? O score é mais tá irado. favorável. Bom demais. Tirou onda. Bom demais. Tô brincando. Mas é aquele negócio, né, velho? Tu naqueles 20 minutos, 30 minutos foi mais eficiente, né, velho? Porque o cara... Não, mas resultado é bateria, ué. Não importa. Ah, não, mas depois ele ganhou 10 títulos. Não importa, eu não tava lá. Não, mas lascou, velho. O Kelly foi foda. Foi o atraso de um monte de gente aí. Foi, com certeza. O Tej Mano, principalmente. E você vê que até hoje a galera ainda tem dificuldade pra entender o quanto que a prancha, pra você, pro teu momento, é tão importante, né? Cara. Porque, cara, é isso. Por exemplo... A mudança é fogo, cara. Às vezes a mudança de equipamento... Eu estranhei muito quando eu fui pro Xanadu. Porque eram pranchas que eu admirava, só que eu peguei justamente esse momento que as pranchas estavam estreitas e provavelmente na Califórnia muita gente surfando com as pranchas estreitas, cara, e eu peguei e senti uma dificuldade. Mas aí depois ele fez as mágicas. Depois ele, com bom shape que é, identificou o problema, né, velho? Sim. E aí conseguiu, trouxe uma solução. Nunca mais eu tive pranchofobia. Massa. Quanto do Fabinho surfista tem nas suas pranchas, né? Uhum. Como é que, tipo, tem uma separação disso? Não, é muito dessa experimentação e... Cara, enfim. É que na real, velho, assim, na minha época, cultuava-se muito o estilo, né, cara? E eu admirava naturalmente o estilo de vários atletas. E Tom Curry era o cara que eu mais admirava. Tinha outros caras como Brad Gerlach, Picuruta aqui no Brasil, enfim, vários caras. E, cara, eu tentei moldar a minha linha pro lado mais harmonioso, assim, sei lá, mais clássico, né? mais harmonioso, talvez. E, cara, essas pranchas com mais área, com mais volume, se encaixa para esse surf mais harmonioso, assim, né? Não necessariamente de borda, mas com arcos mais abertos, assim. Sim. Mais clássico. Mais linha, mais clássico, né, cara? Então, eu acho que veio muito disso aí, as pranchas. O fato de eu surfar muito difícil hoje em dia, porque eu realmente gosto, porque dá essa velocidade e tu consegue manter uma harmonia, né, cara? Eu acho que é bem isso que você falou. Eu acho que muitas vezes, né, o cara que é surfista shaper acaba passando muito, né? Tipo, tu é um cara que trabalha com muito competidor. Naturalmente, pô, tuas pranchas de competição são as pranchas que, pô, vão andar pra caramba, né, cara? Talvez seja o teu carro-chefe. Eu vejo que tu faz várias outras pranchas. Que são, pô, muito legais também, mas tu acaba, né, tendo muito essa pegada da competitividade, né? Fica até como um estigma, de certa forma. Cara, mas assim... Cara, o cara que é shaper sempre tá fazendo experimento. Então, dependente do segmento que tu tá fazendo, cara, tu vai fazer de tudo, né, velho? Tu sabe fazer de tudo. E você aprende a fazer de tudo. Tu aprende a fazer de tudo. Claro, você sabe que isso aqui serve pra isso daqui, então aquilo ali serve pra aquele lá, né? Até, né, para experimentalismo. Tu realmente puxar de um modelo pro outro. Claro, você acaba trazendo. De velocidade, de maleabilidade. Com certeza. E de intenção do cara, né? Sim. Né? E... Então mas vamos... eu acho isso aí. Dar um twist e voltar na construção. A gente vê ali, a gente estava falando, né, como o Kelly, quando foi pro Tomo ali, talvez tenha passado do ponto da mudança. Sim. A gente viu outros caras usando Firewire, por exemplo, e que não se criaram, por assim dizer, no Tour. Stuart Kennedy? Foi um também, que né? usou. Surfou bem também, mas não... Que aí já era Slater Designs até, Mas antes disso, o próprio Felipinho usou Firewire. Sim, Taj. surfou bem. O Ian também surfou de Firewire. Ian surfou um pouco de Firewire também. Então, mas os caras acabaram não tendo êxito de fato no Tour. Ninguém teve êxito de fato no Tour com construções alternativas. Basicamente isso. Cara, é difícil. Difícil. Não é fácil, é difícil. Às vezes o cara vem com uma ótima ideia, mas... pra pegar mesmo, a gente acaba ficando no tradicional, né, cara? É incrível. Claro, o tradicional já evoluiu pra caramba. Sim, né? mas era prima tudo. No fininho, né? É muito doido isso, cara. O circuito mundial, a competitividade dita muito, né, cara? Então, mas imagina se um cara começa a ganhar uma prancha diferente. Sim. Não demora muito tempo para que todos vão atrás daquela prancha. Você vê o carbono, né, cara? O carbono tá
tá em alta, não sei se já tá caindo um pouco. mas você vê, né? Então, é isso que eu quero dizer. Não foi a Firewire. Carbono também, para chamar de novidade, né? Também não é verdade, Sim. né? O EPOX também não, EPS cara. também. O EPS também não. Zero novidade. Porque eu usei EPS em 88. Pois é. E o Daniel Friedman já fazia na década de 70. Pois é. Era uma, Claro que era muito mais uma alternativa do que uma, né, do que uma novidade, como pareceu ser até hoje, às vezes até parece. O negócio evoluiu e ficou bom, né? Melhorou muito, né? O EPS, sim, né? sim. O isopor melhorou e tal. Mas nenhuma dessas que apareceram até agora, de todas essas tecnologias diferentes, foram superiores a PU madeira, minha visão daí, né? PU madeira poliéster. Porque no momento em que for superior e tiver, vai ser evidente. Se for evidente a superioridade, né? E o cara começar a ganhar com esse equipamento, o mercado muda na mesma hora. Na mesma hora não, mas em pouco tempo. Pouco tempo, é mesmo. Muda em pouco tempo, porque daí todos os atletas vão naquele lá. Sim. Também costumo sempre comparar isso com a Fórmula 1. Câmbio semiautomático, não tinha. Aí de repente começou a ter. Brother, se você não tem, mano, você quer ter. Porque não tem por onde. Né? Mas é isso, cara. Mas hoje em dia tem esse dilema aí, né, velho? PU, EPS. Aí tem uns caras que só se adaptam ao PU e outros que já estão aí enveredando pelo EPS, né? Pra todo tipo de onda, né? Mas pouco, né? Eu não testei EPS em onda grande ainda, cara. Claro que eu tenho pranchão em EPS, mas não usei ainda. Stand-up também, mas não usei em onda grande ainda. Quero fazer uma pra ver se tem alguma diferença ali. Uma GAN de EPS. Uma GAN de EPS, mas com peso, né? Tem que ter bastante peso. Pra justamente ver na hora que o bicho pegar ali mesmo, pra ver como é que é a estabilidade dela. As tuas pranchas atualmente têm usado mais EPS do que... Cara, pra marola, tem usado mais EPS. As fish, tudo EPS. Tudo EPS, mas o EPS que também eu gosto, cara, porque não afunda. Eu odeio prancha que afunda. Já tem surfista que já manda sair da fábrica com a base afundada, né? Senão não presta. Tá. Afundar a base. Sim. Eu não tenho... Assim, eu gosto da prancha leve pra marola, mas o meu objetivo principal é que ela não afunde. E o EPS, ela fica mais... Se tem uma coisa que o EPS é vantajoso, é isso. A prancha amassa menos. Já o Ian, por exemplo, se a prancha dele não afundar, não presta. Que os caras gostam da pisada, fica ergonômica. Eu acredito que quase todos os atletas na atualidade, se a prancha não afundar, porque também vem a flexibilidade, né? Não, às vezes os caras já... Vídeo do John pisando fora d'água. Era o teste que mandava a Firewide já vir com a marca dele, com a baixa dele. Exatamente, já vem com o relevo ali, que é pra encaixar. Mas assim, cara, tu vê que, como eu te falei, eu não testei ainda uma prancha grande com EPS com peso, mas a onda, quando passa de 2 metros, e principalmente tem aquele terralzão, ou então muito bump, muito ventoso também, né, seja um maral, a PU já é outra coisa, né, cara? Tu já sente falta da PU, porque a EPS já fica meio muito mexido muito também. Muito pipa no ar, assim, né? Pipa voada. Mas cada vez mais, cara, os caras estão se adaptando, né? Se for no prancha maior. O Ítalo falou... O Ítalo tá suando de EPS. Falou que EPS maior, né? É só EPS, sei lá quanto tempo já. Só porque EPS. o cara se adapta, cara. Tu se adapta, né? Mas eu, assim, apesar de estar adaptado e usar muita prancha diferente no dia a dia, assim... Sente falta. Quando chega... Às vezes eu viajo, né? Vou pra Maldivas ou, sei lá... Faz tempo que eu não vou pro Hawaii, que venta muito, é muito bom pra testar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, Maldivas eu fui o ano passado e pegou o mar grande, com vento terral muito forte, que às vezes dá um terral forte lá. Puta, eu sentia a falta de PU. Levava só as EPS, tinha levado só EPS. Até porque a capa fica mais leve, né, cara? Dá pra levar mais uma, né? Pode crer. Que hoje em dia é 23 quilos aquela frescura, e porra, se tu leva 5, se leva 6, já passa dos 23 quilos, né? Aí tu bota EPS, fica mais, dá pra levar mais prancha, para não passar o peso. Sim. E aí trazendo, já que você trouxe o Ian, essa relação, você como atleta, como shaper, e aí onde é que você, desde sempre, né? Não hoje, né? Porque também o Ian tá longe de ser uma criança, né? Mas a tua relação com ele nessa parte de pranchas, mesmo hoje, por exemplo, tipo, pô, Ian, você dá palpite, essa prancha aí parece que não tá boa não, ou enfim. Cara, na real, assim,
Ian sempre vivenciou essas minhas experiências todas, né, de shaper, até porque ele viajou o circuito até não poder mais. Sim. Até estar na escola e não poder mais viajar. Então ele sempre viu muito isso. Tem um entendimento de prancha também. Já fez uma prancha com ele na sala de shape. Ficou boa. Tipo, eu e ele juntos. Na época que eu só fazia na mão ainda. A gente fez. E eu fiz muita prancha pra ele, cara. Inclusive, quando ele entrou no WT, ele usou prancha minha. Tava quase esse negócio aí do shape que tu falou aí. O shape brasileiro perdeu o vaga. Isso. Porque, cara, inclusive no último evento de Sunset, ele usou prancha minha. Que massa. Porque, na real, chegou um certo momento, eu fazia as pranchas maior. Ele tava usando as pranchas maiores ainda. Aí depois... cara, assim, ele casou, né, foi morar em Maresias, ficou mais distante. Às vezes eu levo umas pranchas brincantes pra ele, assim. Depois eu passei a fazer só prancha brincante. Eu deixei de fazer prancha normal pra não bagunçar ele, né? Mas, cara... Faz sentido. Eu procurei não atrapalhar mais. Mas a distância afastou um pouco ali. Mas aí sem fazer, às vezes, tipo, você assistindo, identifica alguma coisa então, assim, cara, atribui... aquele negócio é engraçado. Eu sempre peguei no pé dele que ele usava uma prancha muito fininha, que ele podia botar mais carne. Mas eu nunca conseguia fazer ele entender isso. Mas quando eu vi um cara de fora, tipo um Binho Nunes... Ah, mas isso é o clássico. Ou até mesmo depois que o shape dele falava, que eu falava com o Márcio, eu falei, pô, Márcio, eu acho que tem que ele foi pedir, foi comprar um pãozinho na padaria lá, o cara falou pra ele que ele, você podia botar um pãozinho lá na tua prancha. Ele falou, olha, é verdade, mas meu pai não. Eu via isso no surf dele, cara, que às vezes ele batia a prancha um pouco e se ele tivesse um voluminho a mais, ele ia correr muito mais. Eu até vi, assim, uma relação dele com o Gabriel, porque eu via o Gabriel com a prancha mais volumosa e via as transições do Gabriel muito fáceis, e eu via ele com a prancha muito fina ainda. Cara, bota mais... Só que era difícil, não ia. Mas quando o outro vinha e falava, aí ele aparecia com a prancha mais cheia e safado. Mas realmente hoje em dia eu tenho visto menos, né, cara? Até porque também as últimas vezes que eu tive com ele tava machucado, porque ele teve um experimento meio doido, assim. Ele acabou se classificando pro WT ali precocemente, só que ficou uns 5 meses com problema de quadril, não sei o que lá, a porra toda, e depois fui pro Hawaii e não fui mais. Na real, eu tava acompanhando mais, veio a pandemia, lascou tudo, né, velho? Essa porra dessa pandemia lascou, foi tudo. Foi foda. Deu uma brecada na minha engrenagem ali, mas beleza, isso aí acontece. Mas é isso, cara, não tem mais aquela aproximação de material. Eu vou em Maresias, vejo as pranchas dele e tal, tudo, mas deixei ele mais solto, assim, né, cara? Não procurei implementar. Antes eu procurava implementar, até pra testar também, pra mim, né? Claro, e pra tá ele testando... claro. Mas aí eu falei, puta, agora não dá, cara. Mas de vez em quando eu faço umas pranchas brincantes. Outro dia eu deixei lá uma 5.2, um protótipo que eu fiz lá, mas aí entrou com essa fase de contusão, aí ele não usou, e agora também tá na engrenagem do campeonato, não vai usar prancha diferente pra não se bagunçar, né? Exatamente, não o se cara bagunçar, não pode sair não da se linha. machucar, não nada, né? Daí aí não tem jeito. Aí agora só em outubro. Só em outubro. Mas assim, cara, ele gosta muito de prancha, ele tem entendimento, ele gosta. Pode ser que um dia também ele decida fazer uns shapes aí. Volta e meia ele ameaça, mas acho que de repente no futuro talvez ele faça alguma coisa que ele gosta. E tem muito de prancha também guardado em casa, tem muita prancha. Massa. Vai pegar essa herança toda aí. Acho que sim, cara. Riquíssima. Eu acho que talvez vá. Se for, vai. Talvez vá, porque ele gosta. Ele é experimentalista, ele gosta também. Só que, pô, você tá nessa pegada de CT, é difícil. É ao contrário, né? É ao contrário. É sobre... O atleta profissional é sobre uma prancha. Que resolva o máximo de condições possíveis. Sim. Quanto menos ele experimentar e trocar e mudar e tal, melhor. Se tá experimentando demais é porque tá com pranchofobia. Tá com pranchofobia. Nesse caso, né? Que você tá no circuito. É verdade. Isso, é verdade. O cara não quer ficar trocando. Não faz sentido. No final aqui de cada podcast a gente tem trazido, não tá assim formatado como, nossa, um quadro que a gente, né, tal, mas às vezes escapa um pouquinho daqui, um pouco dali, mas de trazer um mito, ou que você entenda como um mito, alguma coisa assim, relacionado às pranchas da melhor maneira, né? De uma forma, sei lá, o cara acha que isso resolve aquilo, mas na verdade
não resolve, ou enfim, alguma coisa assim. Eu vou dizer um negócio. Eu não sei se é pranchafobia ou que bexiga, alguma fobia de alguma coisa. Por exemplo, a prancha tá lá, né? Porra. Aí às vezes tu bota aquele adesivo que ele é um pouquinho mais grosso, aí a prancha não anda, não corre. Não corre. A prancha freia porque não tem um adesivo ali no fundo. Tu abraça essa? Fala, pô, mandaram adesivo grosso de novo. É mito aí, atrapalha, não sei o que. Eu acho que não. Eu acho que é um mito, é um psicológico. Psicológico. Eu acho, né? Eu não tenho como comprovar isso, mas eu imagino que Não, mas sim. por exemplo, é aquele negócio, por exemplo, uma prancha... Nossa, qualquer adesivo ainda não, mas esse tem 1,2 mm, o outro, esse aqui 1,5 mm não dá. Isso a não, prancha... já falei. Mas... E aquele negócio de botar a prancha polida e a prancha Fosca. lixada, fosca, água. É mito? Então, A água corre mais na fosca, né? diz o que a teoria que eu conheço. Só que, pô, tu vê ali que a brilhosa vai correr mais. Porque a brilhosa ela fica hidrofóbica, né? Uhum. Aí ela fica. Você joga água e a água não para nela. Uhum. E então você pensa, pô, tem muito pouco atrito entre a água e a prancha. Uhum. A teoria que eu ouvi sobre aquelas lanchas de velocidade, offshore lá tal, é que antes era um casco polido e eles passaram a usar um casco fosco, mas bem fosco, que você joga água e a prancha acontece a mesma coisa, Sim. apesar de não ser tão fosca, né? Você joga água e a água para na prancha, exceto pela gravidade, mas ela para na prancha. Sim. E aí a explicação dos caras é que quando ela para na prancha, no movimento, ela deixa de ser, o atrito deixa de ser entre a água e a superfície da prancha. Como ela gruda na superfície, é água com água, e daí é um atrito zero. Sim. Então faz sentido, enfim. E quando pega a gordura, com a prancha lixada grossa, aquela lixa grossa que começa a engordurar por dentro do... Você bota o dedo assim, já vai, verniz, aquele verniz grosseiro. E aí, trava ou... Então, eu acho que o verniz grosseiro vai ser essa teoria, vai grudar água e vai andar mais por causa disso. Mas, sinceramente, o que eu acho é que, tudo achismo aqui, tá? Mas eu acho que é muito mais relevante o formato, a largura, quanto de prancha tá encostando na água, o concave e tal, do que esse detalhe do adesivo ou da superfície e tal, entendeu? A quilha sim, né? Ele vai ter um arrasto verdadeiro e tal. Mas para encerrar mitos, tem uma coisa interessante. O quanto é que se inventa e reinventa e tal, e não sei o que, e traz parará, mas é muito difícil de substituir a construção tradicional, a parafina tradicional boa. Vou fazer parafina de cera de abelha. Não funciona. Não quer saber de uma coisa? Eu não quero testar mais parafina nenhuma, velho. Porque o que eu já perdi de sessão testando parafina, então, meu irmão, que você tem uma parafina aí, não me pega não, pra testar não, que é atraso pra mim, velho. Eu já tenho a parafina boa e é essa que eu quero usar. Acabou. Porra. É isso. Caralho. Eu lembro que me deram uma parafina com óleo cera de abelha, não sei o que lá, a porra toda que era ecológica, que não sei o que, a parafina marrom. Fui lá pra Jeffs Bay, uma classe, passei aquela porra, perdi a sessão inteira. Meu irmão, me deu um bode dessa caralho. Deixa eu usar a parafina que eu gosto, a boa. É foda. Bom, Fabião, 5 horas. A gente não se estende muito aqui para não ficar muito maçante, por enquanto, pelo menos. Na hora que a gente começar a ficar ao vivo, daí nós vai fazer igual os caras fazem lá, pede pizza. Eita porra. Joga aqui, vamos uísque. Patrocínio. Patrocínio dá pra arrumar aí, velho. Tá cheio de coisa aí. Bota um uísque aqui, uma parada e a gente... Uísca? E é uísca. É uísca? Comida de gato? Sim. É que o uísque não pode, tem que ser uísca. Tem que ser uísca. Aí a gente fica na resenha máxima, mas, pô, quero agradecer demais você ter topado participar aí. Claro. É uma honra te receber aqui de verdade, a gente convive ali, pô, mas sei muito mais do Fabinho agora, acredito que todo mundo aí também conhece um pouco mais do Fabinho, apesar de você já ter contado essas histórias provavelmente em vários lugares, mas enfim,
Foi um prazerzão te receber aqui. Valeu, né? Vou te convidar de novo pra gente fazer mais resenha. Pode me convidar que eu gosto, velho. De contar causa. Trazer a pauta, contar causa. Os caras me chamam, meu irmão, vem dar uma palestra aqui. Que porra de palestra? Eu sou palestrante, não. Mas se for pra contar a história de ficar me perguntando eu contar, eu passo o dia inteiro. Pode crer. Demais, cara. Pode prancha, rapaz. Pode crer, é outro podcast. Pode crer, pode prancha. Então, pode prancha, galera. Obrigado mais uma vez por vocês acompanharem. Quem puder aí, curte, compartilha, né? Enfim, vocês já sabem, vai ajudar a gente a levar para mais lugares e para mais gente esse produto aqui, né? Essa conversa e essas informações e tudo isso que a gente está compartilhando. Obrigado, valeu e até a próxima.